Começando mais um podcast, é mais o meu, o seu, o nosso podcast do mercado imobiliário, aonde trazemos sempre grandes players profissionais, formadores de opiniões e pessoas relevantes para a nossa cidade, a nossa sociedade. E hoje estamos tendo o privilégio de ter um grande amigo, que hoje é o apóstolo, o pastor da nossa casa. Congregamos, servimos na Igreja Seara de Deus, lá no setor leste, mas nós trazemos aqui no podcast para a gente fazer uma correlação do profissional do corretor de imóveis e também da sua vida espiritual. Eu sou o Sander Mon, corretor de imóveis em atividade, engenheiro civil, casado com a Isa Lara, linda, maravilhosa, tá aqui nos nossos bastidores. Pai do Sandinho, do Pedrinho, do Joãozinho, para honra e glória do Senhor. Meus filhos também hoje já estão atuando, servindo na casa de Deus. Que benção. É um grande privilégio. Apóstolo, obrigado. Eu que Paz, agradeço. que honra ter você aqui conosco. Tenho certeza que nós vamos passar grandes insights, dicas relevantes para as pessoas, né? Então é isso. Se apresente para o nosso mercado, para a nossa audiência do mercado imobiliário. Bom, vamos lá então. Eu me chamo Eric, como o Sandermon mesmo disse. Hoje eu atuo, né, como apóstolo e líder espiritual de uma comunidade, né? Na verdade, são 5 comunidades aqui em Uberlândia, né, e alguns trabalhos fora também, em outras nações. E hoje a gente tem justamente essa visão, né? Eu acho que esse convite agora, Sandermon, foi bem conveniente, né? Porque nós queremos muito nessa capacitação das pessoas para poder viver o extraordinário de Deus, né? Então a gente não consegue separar uma coisa de outra, né? O natural do espiritual. Pelo menos é aqui nós vivemos e pensamos assim, né? Somos espirituais. E diante disso, hoje nós estamos já, né? A Seara de Deus já está há 15 anos, né? Atuando aí nesse lado ministerial, né? Começou dentro da minha empresa, né? Olhando essa estrutura aqui, olhando tudo, me trouxe até uma nostalgia, né? Há 25 anos antes, né? Como fotógrafo, né? De mercado, tanto publicitário quanto depois da parte de eventos, né? Sociais. E aí, diante de um chamado de Deus, a gente decidiu realmente parar, encerrar mesmo. Confesso que não foi tão fácil assim, né? Mas hoje eu já tô, se eu não me engano, há 4 anos, né? Vivendo de forma integral para o reino de Deus. É isso. Eu sou a prova disso e a testemunha que Deus fala conosco através de pessoas. É até o meu testemunho, viu, gente? Tava numa peça de teatro lá dentro da Seara. Se não me engano, foi Jardim do Inimigo, o pessoal que o senhor trouxe do Rio de Sim, Janeiro. do Companhia MC. E Deus usou o peregrino ali, o cara, para me trazer uma mensagem. Eu que estava prestes a. Olha aí. Eu tinha feito engenharia civil, já estava estagiando ali na Secretaria de Obras, com algumas propostas de trabalho, mas Deus, dentro da comunidade ali da sede, usou o peregrino e falou: Ó, tem uma mensagem para você, e de fato era algo muito relevante. Eu que creio muito, eu acho que nós somos 99% espiritual e 1% é o resto todo, e eu acreditei e criei naquela palavra e eu estou vivendo e caminhando essa palavra. Legal, esse aí eu não sabia, hein? Então, é sério, ele é até engraçado, né? Eu gosto demais de baixo, sou baixista. Pedi pro meu filho tirar uma foto. Meu filho foi lá e tirou a foto ficou embaçada. Tava bem no finalzinho da peça. Eu levantei, fui lá e fui tirar a foto e o rapaz, eu preciso. Ele até falou fora do microfone. Eu tenho uma mensagem de Deus pra sua vida. Uau. E eu amém. Eu tava com muitas dúvidas, muitas incertezas naquele período. E ele foi e me entregou uma mensagem, algo que era só eu e Deus que sabia. Então, Forte. algo muito forte. Inclusive, assim, a EMAIS, projetos, podcast, o meu posicionamento profissional, o meu relacionamento, a partir dessa palavra tomou um novo rumo. Olha, que Então, bênção. faz muito sentido ter o senhor hoje aqui, não só para a gente continuar, né, mostrando para as pessoas que a relação do profissionalismo com a vida espiritual faz tudo e faz muito sentido para todos nós, né? E esses detalhes aí eu não sabia não, tá? Novidade, peguei de surpresa aqui. Mas é isso. Apóstolo, Vamos lá. como foi o seu chamado ministerial e para startar essa obra hoje tão relevante na nossa cidade de Uberlândia? Sandermon, ele começou há uns 20 anos atrás, né? Confesso para você que eu não era cristão. Eu tinha, o hábito, né, da doutrina espírita, né? E um certo dia, de tanto minha irmã me convidar para poder
ir na casa dela, em um grupo, em uma reunião deles, eu falei, vamos lá, a gente encerra logo esse assunto, né? E beleza, se ela falar gostar, eu falo, não, não gostei, e tá tudo bom, vamos tocar o bet, né? Só que chegou lá, minha esposa, ela foi impactada por Jesus Cristo. Naquele momento ela me cutucava e falava, sério, que esse negócio tá queimando dentro de mim. E eu falo, Bia, você tá louca? E no pé da orelha, entre conversa de marido e mulher, né? Falei, você ia virar crente, você quer virar crente? Ela falou, aí eu lembro dela, ela falou, se isso é ser crente, eu quero ser. E a hora que a gente menos percebeu, menos se viu, o Sandro irmão, nós dois já estávamos de joelho, cara, ao chão, e aceitando Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Esse foi o primeiro passo, né? Consequência disso, né? Um medo absoluto na minha vida depois daquele momento, porque a gente carrega, né, um monte de crenças, um monte de coisas, e dali para frente depois foi um processo de construção. É como se você tivesse que resetar, né, um chip ali, algo, e a gente começar de novo, né? Só que de lá para cá, a gente teve todos os indícios e sinais da parte de Deus para a gente poder estar onde a gente está hoje, né? Confesso para você que eu nunca imaginei que eu viveria, né, dessa forma para Deus, né? Eu me considero um cara altruísta, né? Gosto de ajudar pessoas, tenho isso como um chamado na minha vida, mas chegar a esse ponto, Sandro irmão, eu confesso para você que não era uma expectativa, mas, né, um dia uma certa moça que até trabalhou para mim na minha empresa, ela olhou para mim e falou, Eric, o que te fez largar tudo e viver para Deus? E eu falei para ela, falei, olha, eu tenho, e na hora que eu falei isso, saltou de uma forma tão inesperada, eu falei, eu tenho uma dívida eterna com Deus. Então acho que esse foi a chave. Eu me considero um cara em dívida com Deus. Entende? Mas você se vê como? Não, me vejo um filho. Mas eu tenho uma gratidão muito grande. E o que eu puder fazer para poder retribuir e mostrar para pessoas esse amor que eu senti, porque esse amor me adotou. Você entende? Então hoje eu me considero um filho mesmo, legítimo de Deus, porque por muitos anos eu não pude desfrutar disso. E hoje, como pai, eu tenho um Deus maravilhoso. Não, linda história, belo testemunho. E uma pergunta, talvez seja uma pergunta também de muitos membros e pessoas da comunidade. Você se converteu, a gente sabe que você tinha uma carteira, uma cartilha de clientes, bons clientes, Sim. relevante, bom VGV de serviços. Uhum. Em qual momento você entendeu que precisava, que a espiritualidade e os negócios Legal. precisavam de um reajuste ali, um Legal. realinhamento, e às vezes até pausar, né, aquele CNPJ para de fato viver integralmente para o seu chamado? Sim, na verdade, Sandro irmão, esse processo ele começou há muito tempo, né? Quando eu falo muito tempo, alguns anos. E o primeiro ato meu foi, eu lembro que normalmente todo final de ano, entre Natal e Ano Novo, nós tínhamos um hábito de... Você é café? Oh. Rapaz, me dê aí. Nós tínhamos o hábito de entrar em recesso, né? Então, de Natal a Ano Novo, a gente entrava em recesso. Eu lembro que em um certo ano, confesso que eu não lembro qual, eu reuni, que era um time de 12 ou 15 pessoas lá dentro da nossa empresa, do nosso estúdio, e eu chamei todo mundo para iniciar o ano e falei, galera, o negócio é o seguinte, ó, a partir de hoje, tem um outro dono aqui. E aí todo mundo assustou, falei, pronto, lascou tudo, né? Zangou. E naquela hora, realmente eu reconheci. Falei, agora nós temos Deus como nosso Senhor aqui nessa empresa. Então, a partir de hoje, tudo que a gente for fazer aqui, antes de qualquer ação, nós vamos buscar na presença dele e tentar entender qual que é a intenção dele para nós. Porque o que acontece, Sandro irmão? O que eu vejo na vivência, muitos professam Deus, professam Jesus, mas a prática, a vivência, ela é um pouco diferente. Porque realmente você entender que você é uma pessoa espiritual e você abrir mão, tá entendendo? De confiar naquilo que você não vê, mas crê, é desafiador. Então, assim, você vai perceber pessoas que realmente amam a Deus, pessoas que são apaixonadas por Cristo, por Jesus, mas não conseguem entregar o controle da vida. E, como dizem Efésios, Deus é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que eu penso ou peço. Então, assim, diante das experiências que eu tive e tenho até hoje, né, eu entendo claramente que, né, confiar em Deus é lucro. Entendeu? Isso. É lucro. Muito bom. Você falou sobre honra, né? Algo muito interessante. Eu quero aqui também, através desse espaço,
Quero honrar a vida do Hudson. Na verdade, o Hudson, também dentro da Seara. Legal. Num culto da Seara, o Hudson, ele me convidou, que ele fazia parte de uma operação que é a Elite Imobiliária na época. Ele, como gestor, me convidou. E ele me convidou, não, vai lá tomar um café comigo. Eu fui. Eu fiz amizades, fiz relacionamentos. E hoje, o ciclo de amizade que eu vivo hoje, até societário, de negócios, de empresas, foi graças através de um contato que o Hudson me proporcionou. Olha que Um legal. network através da vida dele. Hudson, obrigado. Você sabe que a gratidão ela não tem prazo de validade. Então, eu tô aqui para te agradecer, meu irmão. Muita das coisas que eu vivo hoje, colho no trabalho profissional, também aconteceu dentro da Seara de Deus, na sede, através da sua amizade. Que legal. Muito interessante. Bom saber disso. Pastorzão. Acho que ele pode pagar um churrasco para nós. Pode pagar um churrasco. Pastorzão, qual o papel da fé na vida de um profissional do mercado imobiliário, que o senhor sabe que nós pulamos de paraquedas todo dia, né? Sim, sim. O Sandermon, é interessante isso que ontem à tarde eu estava justamente falando sobre isso para um grupo de pessoas, né? O papel é o seguinte, como eu comecei a falar um pouco antes, a realidade que a gente vive hoje é o seguinte, né? E uma coisa que eu bato na tecla muito é sobre a questão de ser intencional. A intencionalidade. Ser cristão é intencional. Tá entendendo? Eu falo que você ter Cristo na vida, você tomou uma decisão. E a gente vive de decisões 24 horas por dia. Você decide acordar, você decide ir trabalhar. Então só que tem coisas que são já incondicional, tipo, incondicional não, mas às vezes sem percepções, e outras você vai ter que agir de uma forma mais firme, mais intencional. A fé, ela é a certeza das coisas que eu não vejo, mas a firme expectativa de que aquilo vai acontecer. E é interessante que na Bíblia a mensagem, essa mesma palavra, esse mesmo versículo de Hebreus 11:1, ele fala que fé é um estilo de vida que a gente adota para nós, aonde a gente vai viver, né, de uma forma abundante aquilo que Deus tem para nós. Então, diante disso, né, e como eu falei que às vezes é desafiador confiar em algo que eu não vejo, mas ao mesmo tempo quando eu vejo que aquilo funciona, eu me torno dependente total. Então eu falo que hoje andar por fé é para poucos, né? E às vezes ao mesmo tempo que seja andar para poucos, aqueles poucos que confiam, que acreditam, eles conseguem, né, andar como foi Pedro, sobre águas, tá entendendo? Então assim, qual que é o princípio hoje? Eu consigo ligar fé com empreendedorismo? 100%. Você quer ver um exemplo disso? Olhe comigo. Tudo que nós estamos aqui hoje, palpável, caneca, copo, uma televisão, tudo isso foi criado por um homem. Mas antes de criar de uma forma visível, o que aconteceu? Uma visão, uma ideia, uma visão. Você entende? E se a pessoa não consegue prospectar ou gerar uma perspectiva de uma visão de um futuro, ela não chega a lugar nenhum. Você entende? Então a fé, ela tá aí justamente para poder dar validação, dar sustentação, liga para aquela visão que você tem. Obviamente, se aquela visão que você tem, ela é amparada por um princípio de Deus, porque a palavra por si, ela tem fundamento para nos abençoar e nos consolidar naquilo que nós almejamos, ou seja, vou te fazer uma pergunta, Deus quer que você seja próspero? Muito. Ótimo, então você tem um princípio palpável pela palavra de que você pode sonhar e que se aquele sonho tiver amparado por a visão que Deus tem para você, você pode lutar, você pode ir atrás daquilo, que há um respaldo. Ah, Eric, mas e aí? E se Deus não tiver? Você é um homem espiritual ou um homem natural? Espiritual. Então, o que está dentro de você é o quê? Espírito. E vem de quem? De Deus. Então é isso que a gente precisa crer. É isso. Então, isso é muito forte, até mesmo porque o profissional do mercado imobiliário, principalmente aquele que não é cristão, que ainda não tem uma fé real, muitas das vezes ele foca no resultado, foca no dinheiro e deixa de entender o propósito e o ofício por trás do que nós exercemos. Sim. Muitas das vezes nós somos um instrumento de Deus na vida de uma pessoa que está aprisionada no aluguel. Sim. E ela, às vezes, ela tem condição de começar a geração do seu próprio patrimônio. Exatamente. Então, existe uma grande dificuldade do profissional dele entender esse propósito, de tirar o foco agora do dinheiro que é necessário, nós precisamos, mas agora, de fato, identificar esse propósito de Deus através da sua carteira profissional, do seu trabalho.
Mudar a ideologia de sair focado no número, no dinheiro, e sair agora de casa para exercer um propósito. Sem dúvida. Queria que você fizesse uma conexão do propósito com o exercício profissional da carreira. Perfeito, é o que eu mais gosto de falar. Sandermon, vamos lá, pensa comigo. Todo desafio que a gente carrega na nossa vida, e eu vou tentar parafrasear isso pela Bíblia, né? Davi, quando ele enfrentou um gigante, né? Ele não deixou de ser gigante, ele continuou sendo um gigante diante de um jovem, né? Um ruivinho, um menino, você entende? Só que o olhar de Davi diante do gigante não era um olhar de quem era Davi, mas daquele que estava sobre ele. Você entende? Ele falou, quem é esse incircunciso que vem contra, né, o exército do Senhor? Ou seja, Davi, ele não amparava a sua força em si, mas naquele que é maior do que ele. Então, quando a gente começou falando que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que eu penso ou peça, entendeu? Isso é um fato, de acordo com o seu poder que está em nós. Esse poder, eu vou criar uma conexão aqui, tá? Talvez eu vou gastar um tempo maior. Não? Essa conexão de poder, quando ele fala que está em nós, é a palavra dunamis, que é justamente um poder avassalador, um poder de exercer milagre, um poder dinamite, e aí vai muito mais. Só que as pessoas se encantam com essa palavra, só que elas esquecem da maior essência do poder dunamis de Deus, que é o quê? Um poder de gerar habilidade. Ou seja, se a gente entender que um aluguel ou situações como essa, que pode sucumbir a gente, pode frear a gente, porque às vezes a gente está olhando para o problema e achando que ele é maior do que nós ou daquilo que está dentro de nós, aí eu concordo que essa pessoa ela vai ser minada. Mas se eu entender que eu sempre, independente, olha só, independente da circunstância, eu consiga ser maior e melhor porque há alguém ou algo em mim que é grande, tá entendendo? Então eu consigo colocar toda a minha força sobre aquilo, de forma que aquilo que pode ser grande se torne pequeno. Parece que tá meio confuso, né? Mas não tá. Ou seja, não sou eu, é aquele que tá em mim, que é maior. Você entende? Então eu consigo fazer esse paralelo hoje entre andar por essa fé e criar resultados positivos diante de quê? Das expectativas que eu tenho, mas não em mim, mas naquele que está em mim, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é o próprio Espírito Santo, que me inspira a poder fazer com que eu gere resultados positivos. Só que pensa algo comigo aqui. Toda situação de calamidade, o que ela gera na gente? Opressão, estresse, opressão, preocupação, ansiedade, dorme menos, pensa menos, produz menos, porque você vai cada dia mais fadigando. E esse é o propósito. Não o propósito bom, mas o ruim contra nós, que é a gente chegar nesse ponto de a gente se sentir o quê? Impotente. Então a fé, ela entra, Sandermon, no momento aonde aquilo que eu não vejo, mas eu creio, ele se torna maior do que o meu problema. Isso é a garantia que eu vou ter de passar pelas dificuldades do dia, porque todos nós temos, eu tenho, você tem, todo mundo tem as suas dificuldades, mas eu não vou permitir que aquela dificuldade seja maior do que a fé. E quando eu falo fé, é do meu Deus. Então a gente sempre brinca o seguinte, se alguém te espremer, o que vai sair de você? Tem que extrair o seu melhor, não o seu pior, né? Tem que sair uma palavra de fé, tem que sair o meu melhor. E agora tem gente que tá apertando e não sai nada. Você entende? Desafiador. Desafiador. Então, o que eu preciso? Eu preciso estar cheio de uma esperança de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio de uma promessa de Deus, para que dentro, na hora que eu passar por momentos, a minha fé, ela vai gritar mais alto. E aí eu consigo me tornar um vencedor. Como? Como Paulo falou, combati o bom combate, caminhei, corri a minha carreira, e ou seja, só no final que ele guarda a fé. Isso é a prova, então, de que fé e trabalho sempre caminharam juntos. 100%. 100%. Só que, né, como Paulo e Timóteo, na carta deles falaram, né, de uma fé não fingida. E aí isso me torna, assim, preocupado, porque se existe uma fé não fingida, é porque existe uma fé fingida. Você entende? E a fé fingida é o quê? Otimismo. Só otimismo. Ela causa efeitos? Pode, ela causa efeitos positivos sim, com um risco grande às vezes de se frustrar. Mas se eu olho para a palavra de Deus, que a minha fé ela tem que ser amparada pela palavra de Deus, então eu sei que aquilo que é poderoso, porque exemplo, Hebreus 1:3 fala que todas as coisas foram sustentadas, toda a criação é sustentada pela palavra de Deus. Forte. Sim.
Se toda fundação, toda criação é fundamentada pela palavra de Deus, exemplo, Gênesis 1, 2, 3, quando Deus começa a criar as coisas, o Espírito pairava sobre o inanimado ainda, o não criado, ou seja, Deus pela sua criatividade, ele cria, começa a gerar coisas. Então deixa eu pensar que a palavra de Deus ela é criativa. Então aonde eu libero a palavra de Deus, eu libero o quê? Liberdade de criação. Criatividade. E aí a criatividade ela está dentro de qualquer empresa. Entende isso? Então, igual eu sempre falo, a pessoa ela pode ser uma pessoa muito criativa, uma pessoa pouco criativa, mas de acordo com a sua capacidade, ela consegue gerar resultados independente do seu potencial natural, mas do seu potencial espiritual. É isso. Então. Espero que eu não esteja filosofando. Não. É muito bom, é bom. Eu vi que é um papo muito inteligente, de muita sabedoria. Sim. Então, assim, gente. Ore antes para assistir, né? Para não perder o insight. A nossa profissão é muitas placas de empresas, de imobiliárias, falam muito acerca da profissão e a prosperidade que ela proporciona. Uhum. Porque, na verdade, hoje um negócio no mercado imobiliário acaba que é uma fatia do jogo que ela é partilhada praticamente em quase 10 pedaços. Eu sempre faço essa analogia. Então, desde o correspondente que aprovou o crédito, o gerente que vai assinar a validação no banco, o gestor da imobiliária, o corretor, a Receita Federal, a imobiliária, o gestor da incorporadora, a incorporadora e ainda o investidor. Tanto o que está comprando e o que está vendendo. Então, é uma profissão de muita prosperidade. Em um negócio, 10 pessoas acabam que levam ali um pedacinho. Existe alguma analogia, existe alguma mensagem bíblica que fala, que conecta prosperidade com vida profissional? Sem dúvida. A Bíblia, João mesmo, quer ver? Deixa eu pegar aqui só para você entender. É bem simples, mas assim, você vai entender. Porque o que acontece? Tudo que a gente produz, ele tem que estar 100% ligado, entendeu? A um retorno. Espera aí que eu vou te mostrar isso. Até dias atrás agora, um gestor de uma construtora, ele teve conosco, né? Fazendo uma analogia do que a gente do que a gente carrega, né? A conexão de ser reino e ser profissional. Uhum. Ele falou, cara, nossa, a sua empresa, que a empresa de vocês é diferente, né? Eu falei, não, por que você tá falando isso? Ele falou, cara, muitas imobiliárias omitem algumas informações, acaba aproveitando da emoção do cliente e não fala de todos os detalhes. Aqui vocês falam das taxas de juro, fala do produto caixa, fala da evolução de obra. O que é? Mas por quê? Eu falei, não, cara, minha empresa aqui é do Senhor. Nós não omite informação. Pronto. Aqui a gente pode até não ter resultados tão relevantes exponencialmente, que para nós já faz muito sentido, mas nós entendemos a nossa missão, que é fazer negócio com convicção, com transparência, com ética e com segurança, porque a gente quer que essa empresa seja um canal de bênção, tanto na vida de quem está comprando, quanto na vida de quem está vendendo. Sandemon, olha só, presta atenção. A terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, ele fala assim, amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Todo princípio de prosperidade, ele é amparado por esses 3 pilares, saúde física, saúde emocional e você ter uma condição financeira para correr a sua carreira. Pronto, 3 pilares. Ok? Mas o pessoa só tem dinheiro, não tem saúde. Então ele só é rico, não é próspero. Há uma diferença muito grande entre riqueza e prosperidade. Porque o próspero, Sandemon, ele pode ser próspero com muito dinheiro ou pode ser próspero com pouco dinheiro. Afinal, prosperidade é ausência de necessidade. Justamente. E aí, aonde eu quero chegar? Porque tem uma frase que fala que tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Você entende? Mas, olha só, você falou algo que é a ausência de necessidade. Toda a estrutura celestial, e eu falo, Deus, como eu queria que as pessoas entendessem isso. Toda a estrutura celestial, ela é muito bem organizada e muito bem elaborada, espiritualmente falando. Deus, ele não prospera uma pessoa para que ela olhe para si só. Tiago, ele fala, não tem porque não pede. Quando pede, pede errado. Pede pelos seus próprios interesses. Ou seja, o seu próprio interesse, ele pode comprometer todo o processo. Então, quando a sua empresa, ela é uma empresa que entende que existe 10 pilares que você está contribuindo com ele, isso é uma empresa próspera. Por quê? Porque ela consegue abençoar 10 lares.
Você tá entendendo? Então, se eu tenho essa consciência de reino e eu vou provar para você, eu consigo entender que há uma graça de Deus sobre a minha vida. Aonde que a pessoa perde isso? Quando Deus a abençoa, e você sabe que o dinheiro é a raiz de todos os males. Entendeu? Dinheiro é problema? Nunca foi, mas ele revela o caráter das pessoas. Você entende? Então, quando eu tenho a abundância, ou seja, Deus ele vai prosperar você de uma forma porque ele está vendo o resultado. O que a Bíblia diz? Que Deus dá semente ao que semeia. Então, olha só. E isso é um princípio espiritual grandiosíssimo, que é o quê? As comportas do céu só se abrem para aquele que dá. Acabou. Você entende? Se eu sou um cara abençoador, que eu consigo abençoar, dar, as comportas do céu se abrem. O que acontece? Todo mundo, ele começa, exemplo, a escassez, ela não tá no pré, ela tá no pós. É algo que você deixou de fazer e deixou de receber. Exatamente. Porque é muito fácil, há uma escassez na minha vida, mas eu tô construindo, então não é escassez, há uma construção. A escassez entra quando a abundância ela bate na sua porta. Porque aí você perde os olhares, você perde a sua vocação, o seu chamado de socorro, de ajudar pessoas, quando você almeja querer mais do que aquilo que já é suficiente para você. Ou seja, você deixou de abençoar e você começou a reter. Você entende? Entendo demais. Atos capítulo 10 tem uma passagem de um homem chamado Cornélio. A Bíblia diz que ele era um homem que dava esmola e orava. E aí a Bíblia diz que um anjo do Senhor, ele chega até ele e fala, Cornélio, as suas orações e a sua esmola chegou como algo agradável diante do Senhor. Ou seja, Deus ele se agrada das nossas doações. Só que aí a gente às vezes interpreta isso errado, porque a doação é o seguinte, é eu fazer o mercado girar. A doação é eu contribuir com a vida de pessoas. A doação é eu gerar empregos, ok? Isso é princípio de prosperidade, entendeu? Então se eu retenho só para mim, eu sou pobre. Mas se eu consigo abundar na vida de outras pessoas, aquele que vê essa abundância em mim, ele me dá mais a semente. Porque ele vê graça em mim para eu poder multiplicar aquilo que ele tem confiado. Eu até vivi uma experiência lá na imobiliária, esses dias de uma corretora que teve ali o recebimento dos seus honorários, né? Aí eu brinquei com ela, nossa, eu queria bater um papo com você para falar de educação financeira. E ela, sério, eu falei assim, não coma semente. Ela falou, por que você tá me falando isso? Eu falei, deixa eu te falar, desde o dia que eu entendi um princípio bíblico na minha vida, a minha vida tem mudado. Sim. Não que eu deixei de passar por luta, por desafio, mas eu entendi que, na verdade, Deus não precisa de nada, a igreja somos nós, mas às vezes os pastores não precisam, mas a obra de Deus ela precisa prosseguir. Sim. E às vezes o seu recurso, a sua semente, é algo que vai alcançar mais uma família, mais uma vida. Às vezes a sua contribuição vai ajudar a sustentar uma obra, vai ajudar a sustentar uma ONG, no caso da Seara tem uma obra na África. Sim. Então eu falei pra ela, ó, 10% não retém a benção na sua vida, não. Ela falou, nossa, que legal, eu já fui em várias igrejas e nunca tinha ouvido isso. Sim. E eu falei, e é isso, não coma a sua semente. Deixe prosseguir, continue a sua semeadura para que venha novos clientes, novos contratos. Olha que legal. Qualquer pessoa que tem uma visão de economia, ele vai te orientar que as suas despesas, né, elas se paguem com 60% da sua renda. Ok? Até quando você vai alugar um carro, você vai comprar um carro, caso você vá financiar, a própria financeira vai avaliar a cotação do seu carro em 30%, 35% sobre a sua renda. Entendendo? Ou seja, a diferença é dos 60%. Então, 60% você faz a sua manutenção. E os 40%, dos 40% você retira 10%, que é o dízimo, e o dízimo, Sandermon, ele é bíblico, mas se você falar sério e fora da Bíblia, ele é bíblico, ele funciona? Funciona. Você tá entendendo? Porque é um princípio de romper crenças na nossa vida. Como se diz, como se eu não fosse um pastor. Vamos falar que eu não conhecesse a Bíblia. Ele é capaz de fazer com que você consiga multiplicar, rompendo na sua vida um princípio de contribuição a terceiros. É isso. Tá entendendo? Fora que aí depois você vai ter 10% de investimento, 5% de gastos pessoais, e aí você vai ter outra jogada lá. Mas assim, a título de ciência, a sua contribuição é o mínimo, é 10%. Muitas pessoas, apóstolo, já me procuraram
Ah, Sander, irmão, cansei do CLT e eu quero ir para a profissão de corretor de imóveis porque eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero comprar uma BMW, eu quero comprar uma Land Rover. E eu falo assim, meu Deus, É. eu não posso desconstruir o que ela está acreditando, mas se ela tiver um tempinho de mesa com ela, vou falar para ela de fato o que é na prática, né? Uhum. Como diferenciar ambição de propósito? Sim, meu Deus. Isso é muito forte, cara. Porque assim, o propósito ele sempre vai vir regado, Sandemon, de... Desafios? Não, o desafio está em ambos. Processos, então. Não, você quer que eu separe propósito, Ambição de propósito. ambição de propósito. Porque o propósito, ele sempre vai envolver terceiras pessoas, acredito eu. Você entende? Porque o propósito, ele motiva pessoas. Ele é como se ele fosse uma força motriz que vai fazer com que você consiga avançar muito mais. E eu falo que toda pessoa ela tem que ter valores muito bem implícitos na vida para poder viver os propósitos. Porque se você não tem propósito, Sandermon, entendeu? Qualquer caminho vai servir para você, cara. Esse é o problema. E às vezes as pessoas elas não têm firmeza de visão porque ela não está engajada em um propósito, ok? Mas a ambição é aquela que vai te levar a lugar nenhum. Ela não vai te levar. Por quê? Porque os seus valores, ele está 100% baseado em bens. Ou seja, a sua identidade, o seu ser, a sua identidade, ela está baseada no que você tem. No propósito, está baseado em quem você é. Acabou. Acho que achei um caminho mais fácil. Então, se eu olhar, a pessoa de propósito, ela tem uma identidade formada. A pessoa de ambição, ela tem os bens formando a sua identidade. Ou seja, tudo dela tá baseado em um bom celular, em um bom carro, em uma boa estrutura, e bom isso, bom aquilo. Ou seja, ela primeiro coloca os valores de bens acima da sua identidade. Ou seja, sua identidade só é formada por produtos ou bens, algo assim. E dinheiro. Ou seja, se isso acaba, Acabou a felicidade. acabou ela acaba. Mas a pessoa que tem a identidade formada, que tem forjado um propósito, se em algum momento ela passa a crise, ela permanece. Porque é o propósito que move ela. É isso. Pastorzão, vamos falar agora um pouco mais sobre espiritualidade na prática. Nós mesmos, eu tive o privilégio, né? No primeiro dia da nossa empresa, tivemos o privilégio de ter a honra da sua presença. E eu me senti honrado. Nós também, muito honrados, que eu sei que a sua agenda ela é disputadíssima, mas o senhor teve ali um tempo conosco, muito obrigado. Eu que agradeço. E passamos por muitos processos, muitas mudanças, e agora estou buscando, né, a gente trazer de volta uma rotina de oração. Sim. Porque vira e mexe, às vezes o mercado endurece, o crédito endurece, começa a aparecer uns clientes problemáticos, Uhum. e eu que creio muito no espiritual, eu já falo, tem alguma coisa errada acontecendo. Uhum. Nós precisamos mudar a forma, mudar o jeito e buscar de fato um alinhamento. Como ter uma rotina de oração, mesmo nessa correria do dia a dia, dentro de uma empresa e assim, e tentando não causar alguma resistência com algumas pessoas que talvez possam ser de outras religiões, né? Sim. Eu acredito, primeiro ponto, Sandermon, é o seguinte, as pessoas confundem Deus com igreja. Tá entendendo? Deus ele não está na igreja. Isso parece um pouco polêmico, mas Deus está em nós. E nós somos a igreja do Senhor. Então a gente não fala... uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, Deus ele não é religioso. Você entende? Obviamente a gente sempre quer levar a pessoa para um caminho certo, caminho de luz, né? Conhecereis a verdade me liberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há um outro caminho a não ser Jesus, é o que nós cremos. Ok? Então beleza. Então o que eu preciso primeiro entender? Respeitar as etnias, as culturas, você entende? Eu acredito que no momento que você consegue colocar esse respeito sobre as pessoas, o próximo passo é você ser respeitado. Um exemplo disso é tipo, quando o nosso trabalho que a gente faz lá em Guiné-Bissau, na África, 70% das pessoas que eu lido lá são muçulmanos. Ou seja, a minoria lá é cristão. Então, como que eu alcanço os muçulmanos? Respeitando de antemão a sua cultura, a sua doutrina. Você entende? Para que eles possam me respeitar. Então, dentro de uma empresa, e realmente há uma multiforma de religiões, de tudo, eu acredito o seguinte, se você se coloca nesse respeito, as pessoas, por regra, elas vão te respeitar.
Porque a oração, ela é bem-vinda em qualquer circunstância. Entendeu? Eu brinco, eu falo que até o jogador de futebol, por mais que seja cético, numa entrevista de futebol, ele falou: ó, se Deus ajudar, nós vamos fazer um bom campeonato. Ou seja, Deus tá lá. Tá entendendo? Só a palavra si que é o problema, uma dúvida, né? Às vezes. É, Não, Deus já fez. já fez, já tá feito. Então, assim, primeiro passo é esse, ok? E é interessante que eu estudava recentemente sobre agendas, né? Criar hábitos na nossa vida, eu gosto muito disso. E se eu não me engano, eu acho que talvez eu vou falar errado, não sei se são os monges franciscanos, eles tinham o hábito de orar o dia todo. Orar sem cessar. Então eles intercalavam o seu trabalho, a sua rotina com orações. Você entende? Porque às vezes parar um dia, um momento para poder criar um ambiente, né, de oração, de consagração, talvez se torne desafiador. Mas se eu consigo implementar uma cultura dentro de uma empresa, aí é diferente. Um exemplo, quando nós começamos esse trabalho lá nesse orfanato em Guiné-Bissau, né, por mais que a líder seja uma senhora cristã, não havia uma cultura. Primeiro ponto, a sua empresa, ela é sua? É do Senhor. É do Senhor. Então, vamos lá. Nós somos o quê? Porta-voz, nós somos embaixadores de Cristo. A Bíblia fala isso. Então, um exemplo, aonde eu estou, penso e creio desse jeito, aonde eu estou, onde eu piso, ali é uma embaixada de Deus. Então, o que eu faço? O que eu fiz lá, o que eu gosto de fazer aqui? Trazer para dentro dessas 4 paredes a estrutura de governo celestial. Ou seja, naquele ambiente, dentro daquelas 4 paredes, o que prevalece é a cultura de Deus. Então, assim, a forma como eu lido com as pessoas, o respeito, o tempo da oração, o tempo da consagração, momentos que diariamente você vai ter ali passagens, versículos ou alguma situação que vai sempre trazer à memória Deus, ok? Então, esses hábitos é o que vai fazer que uma empresa consiga se tornar uma empresa espiritual inicialmente, ok? Outra passagem que né, a Bíblia fala que é consagre ao Senhor, né? Tudo que você faz, porque o seu dia prosperará, o dia será próspero. Então, começar um dia consagrando ao Senhor é chave espiritual. Eu consigo gerar resultados positivos aí, entregando ao Senhor a minha vida. Mas entrega mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Entregue. Para você, corretor, que está buscando uma imobiliária fundamentada na Bíblia, com valores e ética cristã, vem para Mais Imóveis. Vou ter o maior prazer em te ensinar, cuidar de você. Eu, as nossas gestoras, toda a diretoria da empresa, cremos em um Deus que cuida de todos os detalhes. Então nós oramos pelos clientes, pelos processos. Inclusive agora nós também temos a nossa reunião, nosso devocional toda segunda às 8 horas da manhã. Então vem para o meu time, vem para Mais Imóveis, porque essa empresa é do Senhor e aqui faremos bons negócios, negócios muito, né, saudáveis. Às vezes, o pastorzão, apóstolo, às vezes o português estamos pegando aqui no podcast, mas Deus está tratando, viu? O importante é a informação chegar. É importante que eu perceba e eu repita a palavra e falo de novo. Não é? Né? Pastorzão, apóstolo, nós corretores somos sonhadores, gostamos, queremos uma vida melhor, nós cremos no que Deus diz a respeito da gente reinar aqui nessa terra. É pecado sonhar com coisa grande? De forma alguma. Quanto mais se sonhar, mais Deus vai te abençoar, né? Dentro daquilo que está no propósito dele na sua vida, né? Como isso que você mesmo falou, não ambicioso, né? Mas com propósitos, entendeu? É pecado você desejar ter mais para poder abençoar mais? Não, jamais. Então, Vamos alcançar mais pessoas. É, né? Exatamente. Então, essa conjunção dessa visão é que ela tem que estar dentro do seu coração. Então, você pode desejar mais. E esse propósito de desejar mais é para quê? Alcançar mais pessoas, alcançar pessoas, prosperar pessoas. Mais qualidade de vida para a família. Exatamente. Então, não está errado. Apóstolo, qual deve ser a identidade de um corretor 100% cristão? Pode ser uma palavra só? Pode. Honestidade. Transparência. Né? Transparência. Não tem jeito, Sandermon. Entendeu? É assim, não negociar princípios. É isso. Eu vejo muito que, às vezes, pelo fato de ser uma profissão que exige uma roupa, um terno, às vezes um bom carro, um iPhone,
muitas das vezes eu vejo, às vezes eu tenho percebido na profissão, corretores que estão idolatrando a si mesmo nas redes sociais. Sim. Isso para nós acaba quando, no meu caso, que sou cristão, eu percebo, né? Às vezes eu falo, ó, meu amigo, cuidado para que a sua imagem, você não se torne um escravo da sua própria idolatria. Você sabe qual que é o problema, Sandermon? É que assim, as pessoas não enxergam desse jeito. Cara, existe uma multidão de pessoas olhando pra mim. Tá entendendo? E a única coisa que o dinheiro ele tem poder na nossa vida é de potencializar a nossa identidade, o nosso caráter. Então, assim, só que as pessoas esquecem que do lado de lá existe uma multidão que tá avaliando, que tá julgando, que tá tirando os seus pré-conceitos daquela pessoa. Então, assim, a gente chama isso de conexão, né? De rapport, que é o que? Você se conectar com as pessoas. Então, assim, exemplo, eu, Eric, eu não conseguiria me conectar com uma pessoa onde ela tivesse um perfil como esse que você está dizendo. Por quê? Porque eu não sou esse perfil de pessoa. Então, eu não consigo me conectar com isso. Então, agindo desse jeito, eu vou começar a gerar um filtro, uma seleção na minha vida que talvez vai prejudicar em vez de facilitar. É isso mesmo. Então, pastorzão, esse tópico sobre a idolatria é algo muito sério. E eu acredito que muitos corretores, depois de ouvir isso aqui, vai ter vai ter um destravar. Pense em terceiros, se coloque no lugar da pessoa. Eu lembro quando eu tinha minha empresa, uma coisa que eu sempre fazia, Sandermon, era às vezes eu chegava de manhã, eu ia para fora de novo, ok? E entrava com o olhar de cliente para ver se existia alguma coisa que estava fora dos padrões, que eu como cliente não aceitaria ver. Então, qual que é o problema? Se a gente, eu sei que vocês querem dia após dia lidar com grandes homens, grandes famílias, pessoas de posses grandes. Só que quanto mais você chega nessa condição, mais exigência vai ter sobre você. Essas pessoas, elas não são leigas. Essas pessoas, elas não são matutas. Elas têm conhecimento, elas são rodadas, elas já andaram e elas conhecem olhar para uma pessoa e ver a personalidade dela. Eu sei identificar. Então, eu sei se aquela pessoa é um narcisista, entendeu? Eu sei se aquela pessoa é um fleumático, é ou isso ou aquilo. Independente disso, eu sei. E aí, obviamente, eu vou fazer negócio com pessoas que vão me trazer esse retorno. Eu lembro de uma história, confesso para você que eu não lembro quem me contou ela, mas um dia um cara chegou para fechar um grande negócio para um empresário. E ali naquele momento fechar negócio, ele falou assim: já que nós fechamos, então vamos celebrar, vamos sair à noite, vamos curtir a noite e amanhã a gente assina o contrato. Beleza. Meu Deus. E aí eles saíram, né? E aquele homem foi para uma boate. E ali o empresário viu a postura do cara, né? Ou seja, o que ele fez? Traindo a esposa, fazendo tudo de errado. E aí, conclusão? No outro dia, o cara chega e fala assim, ele rasga o contrato e falou assim, não, mas por que você rasgou o contrato? Eu falei, cara, eu vou fazer negócio com um cara que nem respeita sua própria família. Se você não respeita sua família, você não vai me respeitar. Entendeu? E mais ou menos isso é o que a gente às vezes percebe. As pessoas, elas não enxergam que às vezes elas estão se autocomprometendo na sua postura. O narciso, né? Ou a idolatria, ou ostentar bens, que isso é demodê já passou. Coisa do passado. É do passado. Você pode ter, mas o seu coração não deve estar lá. Apóstolo, a imobiliária, dentro da imobiliária existe ali um ranking, todo mundo a gente torcemos uns pelos outros, né? Sim, mas sempre tem um número um. Mas a gente acaba que às vezes assim, pode ser que incondicionalmente ou às vezes sem intenção, é um ambiente hostil que ali pode ter uma inveja, alguma coisinha assim. Como lidar com essa competitividade e inveja dentro de um mercado de trabalho imobiliário? Tá, Sandermon, frases entre eu e minha esposa. A minha liberdade termina onde do outro começa. Você entende? Eu acho assim, a competitividade, ela é muito bem-vinda. Ela sempre vai ser muito bem-vinda. Só que se o meu coração for de reino, independente se eu não tô em primeiro, eu vou celebrar a vitória do meu irmão.
E é isso que eu preciso, às vezes, trazer essa consciência para o meio. Porque tem pessoas que geram a competitividade de forma destrutiva. Tá entendendo? Como individualismo. E a Bíblia diz que aqueles que se isola procuram interesses egoístas. Ou seja, a pessoa trabalhar isoladamente, ela se torna egoísta. Mas se eu olho como equipe, independente se a equipe ela vai celebrar, esse mês ela celebrou a vitória do Joãozinho, mas no próximo mês o Zezinho pode sair vitorioso. E aí a gente pode celebrar. Você entende? Só que aí essa característica tá sobre a responsabilidade do gestor. É isso. Do boss, do líder. E para, agora até uma dica, né? Eu que lá estou nessa função de boss lá na nossa operação. Como ser um líder cheio do Espírito Santo no mercado imobiliário? Orar, meu irmão. Oração. Orar e consagrar. E guardar o seu coração de todo mal, de toda coisa ruim. O que você precisa entender? O que a gente precisa entender? A velha natureza do Eric ou do Sandermon, ela ainda existe. Você entende? Ela tá aqui. Eu brinco, eu falo, cara, você esquece do seu passado? Deus passou uma borracha? Não. Ela só não tem força sobre nós. Você entende? Então, se eu entendo que aquilo, né, o velho Chico, o velho Eric, ele não pode reacender, só que tem hora que eu vou me inflamar, eu vou ficar irado. Entende? Só que aí o que eu tenho que lembrar? Que aquele cara não tem força mais sobre mim. Então, assim, eu preciso me conter. Eu preciso, entendeu? Entender que essa nova criatura, ela tem que falar mais alto, que é a imagem e semelhança de um Deus. Então, você como chefe, ou todos aqueles que almejam, né, uma posição de liderança, o líder, o verdadeiro líder, não é o que impõe, é o que conquista. Então eu vou olhar pro Sandermon e vou falar, cara, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Recebo essa palavra. Né? A liderança empresarial, ela também é um ministério? Com certeza, absoluta certeza. É algo que eu falo muito, Sandermon. É sobre isso. A gente tem que tirar os olhos de altares, cara. Porque às vezes a gente só se contém nos altares ali e a gente esquece que a sua empresa é um ministério. A sua posição é posição. Você hoje, indiretamente, eu falo isso indiretamente, sem uma nomenclatura, você é um pastor. Você hoje tem uma junta de pessoas que está debaixo de você e sob a sua liderança, e você, tendo uma visão cristã, você tem a responsabilidade de manter ele. Se a sua empresa ela tem um grupo de pessoas saudáveis, a sua empresa é saudável. Porque o que determina a prosperidade na sua empresa não é a estrutura que você criou, mas são as pessoas que estão lá dentro. Então a nossa igreja, ela só é próspera e saudável porque há um grupo de pessoas saudáveis que a gente mantém eles saudáveis. O princípio de prosperidade, ela não se baseia na liderança, mas ela se baseia no povo que está abaixo da liderança. É isso. Entendeu? Então eu não desejo ser próspero, eu desejo que eles sejam prósperos. Porque se eles são prósperos, eu me torno próspero. Eles me alavancam para um pilar acima. É isso. Sem dúvida, eu até em outro momento eu compartilhei com você que eu estava em busca de uma profissional para exercer um serviço. Apóstolo, gestão de pessoa é desafiador. Demais. Rapaz, a cada dia eu vejo que eu achava que eu sabia muita coisa sobre vendas. Eu acho que eu sei muita coisa sobre vendas, mas eu não entendia nada de gestão. Sim. Eu até honro, agradeço a vida da minha esposa, da Iesa Lara, que já era uma gestora profissional, né? Uhum. Mas assim, vou te falar, cada dia é um aprendizado. É uma arte. Não, é uma arte. A palavra é essa. Então, assim, de vez em quando surge... Já me fizeram pergunta já, assim, Sandermon, como é que você faz parte do Ministério de Louvor, você é pai de família, tem seus filhos, tem a sua esposa, a sua profissão, a sua carreira. Como equilibrar isso tudo, né? Pra mim é natural, porque hoje, graças a Deus, eu nunca tive uma divergência de caráter, o ambiente nunca me mudou. Uhum. Então, assim, eu sou a mesma pessoa dentro da igreja. Valores. Não, eu na seara com meu baixo na mão, eu na empresa com a minha caneta, ou eu lá na rua no sinaleiro com o panfleto, eu sou a mesma pessoa. Sim. O que eu carrego não muda. Lembra que eu te falei do ser ou ter? É isso, você é.
Porque, inclusive, às vezes na entrevista profissional do corretor, o corretor fala assim, mas eu não vou ter que panfletar no sinaleiro, não, né? Me fala o que eu nunca fiz ainda, Ah, né? eu falo assim, meu Deus, gente, essa aí é uma pessoa que a gente vai ter que ter um carinho, um cuidado especial, porque às Com vezes certeza. existem alguns bloqueios, né? Às vezes as pessoas se bloqueiam por alguma palavra que alguém Sim, infelizmente. declarou, né, sobre a vida As dela. crenças da pessoa, né? Todo Mas, mundo carrega um pouco. mas é isso. Como discernir, tanto no mercado imobiliário ou corretor, né? Existe. Quando é a hora certa de expandir ou de esperar os negócios? Você que é um cara que é empreendedor, né? Sim. Que sempre empreendeu. Sandermon, vamos lá. Hoje eu olho tudo pelo lado espiritual, né? E uma coisa é certa, né? Daniel 2:21, a Bíblia fala que Deus estabelece tempos e estações. Eu falo que como líder hoje de uma comunidade cristã e você como líder hoje de uma empresa, eu falo que um dos nossos maiores papéis é discernir o tempo e as estações da nossa vida. Como a gente hoje tem 4 estações no ano, a nossa vida também ela não é diferente, ela vai ter estações. E você vai perceber que vai ter estações que o seu papel vai ficar quietinho, só produza. Mas vai chegar horas que você vai sentir que chegou a hora de avançar, de crescer, de prosperar, de alargar as tendas, de agir dessa forma. Então esse discernimento está sobre você. Então os sinais acompanham. Então se eu olho toda a estrutura e a estrutura ela está me pressionando, me sugigando a crescer, você vai sentir pressionado. Só que um grande fator é o seguinte, e isso aí eu falo que eu já vivi dentro da minha empresa nos 25 anos de crescimento, que a gente, graças a Deus, chegou a um nível de prosperidade, de crescimento avassalador, tanto local quanto regional e internacional. Se a gente tinha certas horas que chegava em pontos que a gente tinha que crescer. E aí é aquela velha coisa, se a gente não cresce, Sandemon, a gente atrofia. Entendeu? Então a gente tem que ter a ousadia de saber a hora certa de romper com com o nosso crescimento. E o que nos impede de crescer é as nossas próprias crenças, mais nada. É as crenças que nos limitam da gente poder romper segundo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Deus não quer que você cresça? Não há uma semente sendo liberada sobre você? Então, lembra daquela passagem dos talentos que a Bíblia fala que Deus dá? Eu vou falar Deus, mas ali fala de um homem, né? 1 talento para um, 2 para outro e 5 para outro. Ele não diz que é de acordo com a sua capacidade? Então, 1, 2 e 5 para Deus é a mesma coisa. Porque é de acordo com a capacidade da pessoa. Só que o que tinha a única coisa que Deus esperava que ele fizesse era multiplicar. E a Bíblia diz que ele enterrou. É Tá forte entendendo? essa Só que aí o que acontece? Ele fala assim, eu sei que o Senhor é um homem que colhe aonde nunca plantou. Então eu tive medo. Ou seja, a pessoa, ela tinha consciência da grandeza daquele homem, ou de Deus, de fazer multiplicar uma coisa. Mesmo assim, ou seja, ele não discerniu. A semente que ele tinha na mão, ele jogou ela talvez no meio dos espinhos e abafou ela e ela não cresceu. E é aí onde a gente tem que tomar cuidado, porque essa semente que Deus dá para você, ela é para multiplicar. A sua empresa é para ser grande. Deus quer que você multiplique. Por quê? Porque como você me perguntou sobre ministérios, a sua empresa é um ministério. Então, quando ela cresce, vou te fazer uma pergunta bem simples, bem de criança. Se alguém chegar para você e falar assim, Sandermon, caracas, que coisa legal, cara, sua empresa é grande e tal. O que você fez para chegar aí? Eu consagrei ela ao Senhor. Acabou. Todos os dias. Você consegue entender que é isso que Deus quer? Ou seja, toda honra seja dada a Ele. Você entende? Ou seja, se eu sou uma pessoa próspera, se eu prospero de forma orgânica, sadia, ok? O que eu estou comunicando? Que o meu Deus, Ele é poderoso. Ouviu um amém? Amém. Entende? É assim que a gente tem que interpretar. Ou seja, a única coisa que me impede de crescer sou eu mesmo. Você entende? As limitações, né? As minhas limitações. E assim, entenda isso, Sandemon. Aí às vezes as pessoas vão ouvir e falar assim, mas você está falando só de um nível de prosperidade. Mas Deus quer que a gente prospere de forma orgânica, volta a dizer, de forma saudável. Sem pegar emprestado. Dentro dos princípios, entendeu? Sem passar por cima de pessoas. Sem pegar com a agiota para expandir. Misericórdia, né? Você tá entendendo? E só que, agindo assim, é a semente que vai ser liberada. Por quê?
Entenda, é um guarda-chuva. Mais pessoas estão colhendo dessa grande sementeira. Deus enxerga em você, Sandemon. Eu recebo, amém. Pode receber. Deus enxerga em você, né, um princípio de uma sementeira. Ou seja, segundo a sua forma de corresponder com Deus, Deus ele entrega mais. Porque você está abençoando. Você está Alcançando mais largando, pessoas, você está né? alcançando. Entendeu? Um exemplo como um podcast desse é uma forma de alcançar vidas. Não somente para o seu bem, entendeu? Mas também de uma forma aonde você está levando de forma direta e indireta um conhecimento para mais pessoas. Foi o que você me disse, que o seu anseio é contribuir com a classe imobiliária. É isso, é alcançar corretores. Na verdade, assim que eu comecei no mercado imobiliário, infelizmente, né? Nós tivemos já tragédias de corretores que pularam de plantões. Deus me perdoe, né? Mas não foram alcançadas antes, né? Então, assim, o nosso objetivo hoje é qualificar o mercado, mas também entendendo que precisa de um equilíbrio espiritual, emocional, precisa ter essa conexão de corpo, Sim. alma e espírito, porque não tem como alcançar uma alta performance em nenhuma área, que seja ela de venda, que seja um professor, que seja um treinador, que seja um motorista, que seja um rapaz que faz um cachorro-quente, se ele não tiver com esses pilares ali meio que equilibrados, Sem né? dúvida. Apóstolo, qual foi o seu maior desafio que você enfrentou até hoje, né? Já como homem de Deus, nessa caminhada sua profissional? Foi algum rompimento? Foi alguma expansão? Algum desligamento? Eu acredito que talvez seja a desligamentos. Confesso para você. Ciclos, né? Ciclos. A nossa vida é totalmente cíclica. Eu falo que, cara, a maturidade é algo tão valioso hoje na nossa vida. E, assim, os jovens não sabem o que é isso. O que é ser maduro, o que é ter maturidade. Infelizmente, a maturidade ela só vem com as experiências que a gente carrega. Então, assim, eu falo que hoje tem pessoas que poderiam ter deixado memórias tão boas na nossa vida, mas porque talvez não discerniram os ciclos, usaram de subterfúgios para poder fazer aquilo que Deus poderia fazer de forma muito harmônica. Não sei se ficou claro isso. Ou seja, se Deus é um Deus de tempos e estações, não seria mais fácil a gente discernir os tempos e trabalhar isso de uma forma clara, leve, gostosa. Mas às vezes as pessoas elas deixam marcas, você entende? Porque não sabem lidar com novas fases. Aí elas precisam ser abruptas, agressivas para poder chegar a tomar aquela decisão. E isso, infelizmente, cara, só a maturidade. Hoje eu posso falar também que eu tô começando a experimentar e entender isso, porque a nossa profissão ela é de grande turnover, né? Às vezes as pessoas estão na operação, mas o mercado, às vezes o mercado ou o próprio opositor, né? Traz uma proposta para tirar a pessoa ali do caminho que ela tá percorrendo e a pessoa não tem discernimento para entender e acaba que se deixa levar. Mas é isso. Qual legado Sabemos que você já deixou um grande legado no mundo das fotografias, já deixou um grande legado hoje na obra ministerial através da Seara. E hoje também eu tenho acompanhado, né, assim, essa sua preocupação com os empresários. Sim. Você sempre está criando ali um bate-papo, um painel, tanto na sede quanto nas demais comunidades. Mas queria que você deixasse aqui um insight, né, algo que você acredita que seja uma mensagem que precisa chegar aos boss, aos CEOs das empresas, a nível de essa conexão, né, reino e negócios. Irmão, eu se eu pudesse colocar isso, né, no coração das pessoas e deixar isso bem claro, que é o seguinte: viver para Cristo, viver em Cristo é o melhor negócio. É primeiro o melhor negócio que a gente possa fazer na nossa vida. Entendeu? O segundo maior negócio da nossa vida é realmente confiar nos atributos invisíveis dele e a gente descansar sabendo que Deus ele é capaz de fazer muito mais sobre nós. Infelizmente, porque as pessoas talvez não conseguem entender isso, elas se perdem no caminho, tornando-se às vezes pessoas que não nos inspiram mais. Mas se você entender isso, irmão, eu falo, cara, confia no Senhor, confia em Deus, consagre seus caminhos a Ele. Tudo vai bem, tudo vai bem. Talvez eu falo que talvez você não entenda, mas Deus é dono do tabuleiro.
Deus é o dono das Ele que peças. move as Ele peças. que move as peças, Sandermon. Então, deixa ele fazer, cara. Entendeu? Você quer ajudar Deus? Só não atrapalha. Deixa ele fazer, Deixa ele ok? fazer. E dentro daquilo que ele vai te inspirar, obviamente, né? Ele vai precisar requer uma ação nossa. Faça segundo aquilo que ele coloca ao seu coração. Muitas das vezes, apóstolo, as pessoas elas confundem, né? O esperar e o confiar em Deus. Sim. Isso é uma palavra que gera muito bloqueio, né? Tem muita Uhum. pessoa que entende que o esperar e o confiar em Deus é ficar em casa deitado na cama. Uhum. E não é, gente. O esperar e confiar em Deus é você estar sempre fazendo alguma coisa, mas crendo que o milagre de Deus está por vir. É você pegar o talento que ele colocou na sua mão e multiplicar ele. E multiplicar. De forma orgânica. Sempre vou falar isso. Apóstolo, qual o papel da esposa da família na missão empresarial? Tudo. Fundamental. Que isso, Necessário. meu Deus. É impossível, Sandermon, a gente considerar uma pessoa bem realizada profissionalmente se não há um legado familiar. É impossível isso, cara. Não, isso é verdade. Eu vejo muito cara que às vezes perdeu grandes negócios, grandes. Tava num ciclo, num VGV gigantesco, e eu já vi muita coisa desabar, às vezes por causa conta de de não trazer a esposa e a família pro jogo. Exatamente. Então, assim, entenda o seguinte: hoje, os maiores pilares, a maior sustentação que a gente pode ter é a gente estar amparado familiarmente com a nossa família, ok? Eu falo que até Deus, ele contribui com isso. Porque, assim, se eu não tiver amparado... Porque o casamento, a aliança que a gente tem entre marido e mulher é uma aliança da igreja com Cristo, né? Efésios 5, ele traz esse paralelo. Ou seja, Cristo, né, é a cabeça, é o homem, e a mulher é a igreja, é a estrutura. Ou seja, a gente não consegue viver separado. Então, assim, eu só sou bem-sucedido porque eu tenho uma esposa maravilhosa atrás de mim, cara. Ou melhor, minto, atrás não, do lado. Você Não, entende? eu também. Do lado. Hoje eu louvo a Deus porque hoje os nossos negócios estão caminhando porque eu tenho ela, tá do meu lado. Pronto. Abraço, Somando. apóstolo Bia. É isso mesmo. Hoje nós vai jantar. Pastorzão, nosso mercado é muito competitivo. Eu sei que tem muitos ali. O senhor deve conhecer muitos boss, CEOs, donos de imobiliárias, corretores. O que falta para nós, corretores cristãos, dominarmos ainda mais, termos ainda mais resultados com sabedoria no nosso jogo imobiliário? Unidade. Na diversidade. Eu acho que o segredo é isso, Sandermon. A gente entender que essa unidade, cara, ela é a diferença. E não é só Em todos os nichos, né? Todos os nichos, entendeu? Se eu conseguir entender que essa parceria, ela pode ser algo, essa unidade, ela pode ser algo que transforma, entendeu? Eu falo, cara, que a gente perde grandes coisas quando a gente pulveriza, a gente deixa de olhar para a unidade. Então, assim, quer ser bem-sucedido? Gere conexões, crie unidades, faça parcerias, você entende? É o segredo. Qualquer nicho, qualquer meio, familiar, profissional, espiritual, você entendeu? Não são placas que vai nos definir, entendeu? Mas é aquilo que a gente carrega. E não entenda isso, a sua empresa, por mais que ela tenha um nome, né, é o Sandermon, é pessoas, entendeu? E as suas conexões, as suas unidades é que vai prospectar você para caminhos maiores. Então, quanto mais unido eu for, ou seja, mais eu prospecto, mais eu cresço. Mais o negócio flui. Com toda certeza. É isso. Mercado imobiliário é um mercado de muita prosperidade, muitos negócios, é um mercado de vendas. Apóstolo, existe lugar para milagre para quem trabalha literalmente com vendas? Todo dia. Todo santo dia. Né? Eu brinco, eu falo que é um milagre diário na nossa vida, né? Eu já trabalhei com vendas já, né? A minha empresa, por mais que era de um ramo de criatividade de arte, a gente vende. Na verdade, tudo se vende na vida, né? A gente vende em todas as áreas. Então, assim, é um milagre todo dia, Sandermon. Não tem jeito, cara. Eu preciso confiar. Eu preciso descansar naquele que é maior. Rapaz, eu preciso um dia vou abrir um quadro aqui no podcast para a gente compartilhar milagres, né, de Deus para quem atua no eu mesmo eu tenho vários para compartilhar. Mas é isso, pastorzão. Apóstolo, qual
a maior lição que você já teve através de um milagre de Deus nos seus negócios ou na igreja? Demônio. Cara, quando eu tive a direção de Deus que eu deveria fechar minha empresa, eu tava no auge. Eu tava na ascensão. Nós estávamos com casamentos, eventos marcados na Itália, coisa assim. Entendeu? A gente chegou a desmarcar tudo depois. A minha luta não foi contra Deus, não foi contra... Não, obrigado. Foi contra mim mesmo. Porque assim, tudo isso que eu tô relatando para você desde que a gente começou, não é uma teoria, é uma prática. Uma prática, é uma vivência. A vivência mesmo. É uma vivência. Então assim, confiar em Deus, você tá entendendo? É desafiador. Só que o maior milagre que eu tive foi o seguinte, quando, você vai entender, quando eu decidi fechar, porque o meu ramo é o seguinte, para eu fechar, eu gastaria anos para fechar. Ou seja, eu gastei em média de 2 anos para poder fechar a minha empresa. Porque é todo um processo. E hoje eu ainda respondo por algumas coisas ainda. Normal. Então, assim, qual que foi o maior milagre? Exemplo, eu ia para a igreja e aí eu tinha que apagar fogo lá. Aí, de repente, eu olhava para trás, o fogo estava lá na minha empresa. Aí eu falei, não, beleza, agora eu arrumei aqui, eu olhava para a igreja, o fogo estava lá. Aquilo me cansou tanto, que eu tava tão exausto, que a minha esposa mesmo, eu lembro que eu dirigia o carro e às vezes eu me dava desmaio. De tão que eu tava assim, tenso, pilhado. A minha esposa falou, Eric, vai no médico, que você vai morrer. E aí o que aconteceu? Chegou um dia que eu tava tão exausto, Sandemon, que eu falei, Deus, eu preciso confiar no Senhor. E ali daquele dia eu decidi, eu vou sentar na cadeira do meu gabinete pastoral, falei, eu não vou mais olhar para trás, não vou mais voltar. E sabe qual foi o maior milagre, Sandemon? É saber que Deus, ele cuida, cara. Como a Bíblia diz, se ele consegue vestir um lírio do campo, um pardal, ele não vai cuidar dos filhos. Então eu falo que o maior milagre foi a suficiência de Deus. Para uma pessoa que ganhava um salário muito gordo, você tá entendendo? Então assim, e tinha uma família, eu falo que eu tenho uma carta que eu fiz para Deus até hoje, que eu reguei ela baseada em lágrimas. E eu falava, Senhor, a única coisa que me preocupa é a minha família. Eu quero. Então assim, a minha mentalidade era o quê? De que iria faltar. Só que, Sandemon, nunca faltou. Nunca faltou. E aí você fala assim, você quer voltar para trás? Não, nunca. Não. Primeiro, porque hoje eu fazia o que eu gostava, mas meu coração saiu de lá, mas hoje eu faço o que eu gosto e sou apaixonado, você entende? E assim, Deus, ele cuida, você entende? Dos detalhes. Dos detalhes, essa é a chave, esse é o segredo, você entende? Então esse é o maior milagre, a suficiência de Deus. É isso, muito bom. Apóstolo, que honra, obrigado. Que bom. Acredito que hoje ficou aqui muitas dicas, muitos insights. Ótimo. Para todo o nosso mercado imobiliário, para toda a nossa audiência, para os membros da igreja que irão assistir. Para você, quem pode mais? Deus, aí. Amém. Agindo ele, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? Obrigado pela confiança. Para você, então, mais um capítulo, mais um episódio, né? Estamos reescrevendo, reestruturando o mercado imobiliário de Uberlândia e hoje com papo cabeça, fazendo uma conexão entre o mundo espiritual e o mercado das vendas na prática. É isso. Clique, compartilhe, mande para seus amigos, fique ligados ali no nosso Instagram, que vai ter com certeza cortes relevantes e inteligentes que vão destravar os seus resultados, que vão te trazer para o próximo nível. Muito obrigado. Fui!